Então, às vezes, a pessoa chegar falando muito de si ou chegar muito segura para uma entrevista pode ser um pouco opressor para um gestor que tem uma carreira, uma trajetória um pouco mais tradicional. Mas é esse desconforto que vai gerar mudança. Eu diria que esse preparo é uma alquimia, né? A gente entender bem em que etapa essa empresa está de amadurecimento em relação a qualquer tema, né? Então, como é que essa empresa se posiciona no mundo. E aí isso tem a ver até com entender como é que essa marca é vista pelas pessoas consumidoras, né? Então, quando a gente está fazendo o diagnóstico em relação às empresas, a gente também consegue captar quantas gotas de cada coisa vão ser necessárias para a gente equilibrar um pouco mais aquele jogo. Tem momentos que são mais desafiadores e aí a gente precisa também preparar as pessoas estudantes para que aquilo seja mais lento, mas também são processos como esses que empurram a mudança. Então, às vezes, a pessoa chegar falando muito de si ou chegar muito segura para uma entrevista pode ser um pouco opressor para um gestor que tem uma carreira, uma trajetória um pouco mais tradicional. Mas é esse desconforto que vai gerar mudança. Né? Então, é sair desse status quo, é sair dessa estabilidade de que é sempre a empresa que está escolhendo a pessoa e a pessoa tem que aceitar qualquer vaga que chega, porque já não é assim. Então, essa sensação de, para essa empresa, a gente pode trazer pessoas que tenham mais condições de falar de si, que já estejam também na curva ali de amadurecimento em relação às suas carreiras um pouco mais preparadas para isso. Em outras estruturas, talvez a gente tenha que ter um papel mais ativo. E aí eu acho que é isso que a gente vai entendendo, quando eu chamei de alquimia, é um pouco quantos pedaços de cada coisa a gente precisa para aquele determinado contexto. Aquele programa, para aquela empresa, naquela hora, com aquele público. E isso vai mudar no próximo, e no próximo, e no próximo. Então, é sempre um pensamento muito personalizado, muito direcionado para aquela demanda que apareceu. Eu acredito que um aprendizado muito grande da estagiar ao longo dos últimos 3 anos, principalmente, assim, ali a partir da pandemia, foi sobre, assim, a gente se abriu e começou a focar mais nos processos seletivos mais diversos, né, com intencionalidade, e a gente aprendeu muito, assim, a gente começou fazendo o processo de um jeito e rapidamente a gente precisou aprender, né, e se abrir, assim, para outras possibilidades. Por quê? Porque a gente também, quando a gente começou a trabalhar com um público mais diverso, a gente foi entendendo que existem desafios que a gente também não estava acostumado a lidar, né? Então, desde a gente vai lá e pede vídeo, né? O vídeo da pessoa como uma etapa. E não necessariamente aquela pessoa tem, né, um celular que vai conseguir, né, mandar esse vídeo, ou a internet, né, para fazer uma entrevista online. Não necessariamente a pessoa tem internet em casa, né? Então a gente foi também aprendendo muito no momento em que a gente começou a focar em um público. A gente precisou também se adaptar, né? Entender que o processo seletivo também precisa ser adaptado para trazer equidade desde o processo seletivo, né? A equidade tem que começar aí. Então, a chance de se mostrar tem que ser a mesma para todos, né? E isso foi muito interessante também, porque a gente precisou adaptar, aprender que desafios são esses que um candidato tem e o outro não, né? Para que todos partam do mesmo lugar, né? Então todo mundo conseguiu falar de si, eu consegui conhecer todos e avaliá-los da mesma forma, né? Então isso também, assim, me veio quando quando tu questionou sobre no momento que a gente começa a trabalhar com diversidade, o quanto o processo seletivo, a equipe, o jeito de fazer também precisa de adaptação. A gente também precisou abrir a mente e compreender que para trazer equidade a gente precisa ter várias formas possíveis do candidato se mostrar, né? E de uma forma confortável e que esteja bem para ele também, né?